Olá! A maioria das pessoas acredita que ganhar dinheiro é uma coisa muito difícil, né? Hoje eu resolvi gravar esse vídeo então para falar de um dos bens, um dos ativos mais desejados por toda e qualquer pessoa. Esse ativo é o dinheiro. E eu espero efetivamente que esse vídeo sirva para você, para que você possa compreender realmente como alguém pode ganhar dinheiro. Tirar um pouco dessa ideia, né, de que ganhar dinheiro é uma coisa difícil, que é uma coisa impossível. Então que você consiga entender como alguém pode ganhar dinheiro. E eu espero que esse vídeo mude a sua percepção da realidade a partir de hoje, a partir desse instante, até o final da sua vida. Que você possa mudar o seu conceito com relação a isso. Então agora, antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, eu quero convidar para que você possa fazer uma reflexão. Pense comigo, se por um lado o dinheiro é o bem mais desejado por quase todas as pessoas, qual seria o bem mais disponível, mais abundante no mundo na atualidade? Reflita um pouco. E é exatamente sobre esse tema que eu vou falar no capítulo de hoje, no vídeo de hoje. Então, se você gostaria de entender como é possível ganhar muito dinheiro, não deixe de ver esse vídeo até o final. O meu nome é Rafael Rueda Milman e se você ainda não segue o meu canal Escola de Prosperidade no YouTube, inscreva-se e receba sempre em primeira mão os vídeos sobre educação financeira, dinheiro e prosperidade, assim como as dicas que eu tenho para você. Não deixe de se cadastrar, não deixe de dar uma olhada no canal, que tem muito conteúdo bacana que já foi postado e que pode ser útil para você. Muito bem, o vídeo de hoje é sobre como ganhar dinheiro. Você acha que isso é uma tarefa difícil? Bom, primeiro é necessário que você passe a compreender um pouco melhor o funcionamento do seu cérebro. Eu falo bastante a respeito disso num outro canal chamado Seja Brilhante. Mas o seu cérebro é uma máquina incrível que você precisa colocar para funcionar a seu favor. Então preste muita atenção nesse vídeo, porque eu acredito que ele pode ser um divisor de águas e que ele pode ser muito importante no sentido de mudar a sua percepção da realidade. Exatamente como aconteceu comigo quando eu compreendi, né, o conceito daquilo que eu vou tentar passar para você, que eu vou tentar explicar aqui nesse vídeo de hoje. Bom, compreendendo esse conceito que eu vou tentar te passar, automaticamente você vai começar a mudar a sua percepção de realidade. E essa mudança, esse entendimento novo da realidade, é o que pode te fazer atrair muito mais abundância. Da mesma forma que aconteceu comigo, né? É o que me fez atrair muito mais abundância. Exatamente assim como eu espero que aconteça com você. Então eu vou aqui repetir uma pergunta que eu fiz lá no início desse vídeo. Qual você acha que é o ativo mais abundante, o ativo mais disponível que existe no mundo na atualidade? Será que de repente seria o arroz, o sal, a prata? Seria o ouro, o açúcar, né, o algodão? Qual seria esse ativo? Qual é o nome que você deu? Reflita comigo. Então, se você quiser comprar todo o arroz do mundo, talvez você não consiga. Mas pense de repente no governo dos Estados Unidos. Pense no governo americano. Eles simplesmente vão lá, colocam dinheiro e compram todo o açúcar do mundo, todo o sal do mundo, arroz, sei lá, o que eles quiserem, né? Ou seja, o que quiser ser comprado, eles conseguem. É possível ser comprado com o quê? Com dinheiro. Ou seja, dinheiro, existe uma quantidade muito maior do que todo e qualquer bem que você possa ter pensado nesse momento que eu fiz a pergunta. E se o dinheiro é o bem que pode comprar todos os ativos, será que de fato ele pode comprar também tudo aquilo que você deseja? Será que o dinheiro pode comprar qualquer coisa? Acredito que sim. É exatamente isso que está acontecendo nesse exato momento. O item mais transacionado é o que é dado em troca de qualquer outra coisa, ou seja, é exatamente o dinheiro. O dinheiro é o bem mais disponível no mundo, além de ser o mais abundante, com certeza, e que pode comprar todo e qualquer outro ativo. Então, pense assim que todo e qualquer coisa, ele é a quantidade de coisa que mais circula no mundo. Em qualquer momento, em qualquer situação que você possa estar pensando.
Pensa assim, ó, além disso, quase todas as pessoas têm pelo menos um pouquinho de dinheiro no bolso. E quase todas as pessoas também têm alguma disponibilidade própria de dinheiro. Perceba que aqui é até de repente aquele pedinte que você encontra na rua, né? Que ele tá lá no sinaleiro ou um cuidador de carro, eles costumam sempre estar ganhando ali algumas moedinhas. Então eles costumam também estar sempre andando com algum dinheirinho. Ou seja, o dinheiro é sim o ativo que mais circula, o ativo mais disponível e mais abundante no mundo. Agora fica aqui uma pergunta para você. Se o dinheiro é o ativo que mais circula, se o dinheiro é o ativo mais disponível e mais abundante no mundo, por que será que você não tem todo o dinheiro que você gostaria? Por que será que você não tem toda a quantidade de dinheiro que você gostaria? Será que o mundo é injusto? Será que existe alguma coisa errada no mundo? Acredito que não. Veja bem, o que eu vou te dizer aqui talvez não seja muito gostoso de ouvir. Talvez você fique até meio apreensivo. Mas o problema verdadeiro está em você. Com certeza existe algum erro em você. Então, vamos pensar no caso da Apple, por exemplo. A Apple é uma fabricante de computadores, telefones, né? Quase todo mundo já ouviu falar da Apple. A Apple consegue atrair dinheiro e ela é a empresa hoje mais valiosa do mundo. Mas mesmo assim, mesmo sendo a empresa mais valiosa do mundo, ela poderia ser trocada por dinheiro. Concordam comigo? Alguém poderia ir lá e comprar a Apple, mesmo sendo a empresa mais valiosa do mundo. Ou seja, mesmo as coisas mais caras do mundo podem sim ser trocadas por dinheiro. Então, voltando para o exemplo da Apple, por que a Apple consegue atrair dinheiro? Simplesmente porque ela entrega alguma coisa que as pessoas querem e que precisam. Ela entrega uma coisa que as pessoas desejam. Ela entrega valor para o mundo. Grave bem essa palavra, valor. Se você então não está recebendo o valor como você gostaria, se você não está ganhando o dinheiro que gostaria, é porque você não está entregando o valor suficiente para o mundo. Ou seja, o que você precisa entregar, o que é que você deveria entregar que o mundo precisa? O que você entrega de repente que gera valor para outras pessoas? Quantas pessoas são beneficiadas diretamente com o valor que você está gerando no seu dia a dia? Quando você entender essa diferença, quando você entender que o mundo não é injusto, que você de repente não recebe dinheiro simplesmente porque você acha que você merece receber dinheiro, então assim você vai começar a entender esse conceito. O conceito que você recebe dinheiro como uma forma de contrapartida pelo valor que você está gerando para o mundo. Então você gera valor e recebe uma contrapartida. Aí de fato as coisas vão começar a mudar. Exatamente como aconteceu comigo. No momento em que eu compreendi que eu precisava gerar valor para o mundo, então eu comecei a fazer isso com muita intensidade, com muita vontade. Eu comecei a pensar, a refletir, como é que eu vou gerar valor para as pessoas? Como é que eu vou gerar valor para o mundo? Com o meu conhecimento, com o meu trabalho, seja produzindo algum produto, um serviço, né, fornecendo um serviço necessário para as outras pessoas, seja através de curso, de palestra para os meus clientes, seja através, de repente, até aqui dos meus canais no YouTube, onde você pode assistir um vídeo que te gere valor, que te gere conhecimento. Então, seja para você em qualquer lugar, eu estou sempre com foco em gerar valor. Como é que eu posso contribuir? Como é que eu gero valor? Mesmo que através de uma simples reflexão como essa, um simples vídeo como esse que eu estou gravando, eu realmente acredito que eu possa transformar a percepção da realidade de alguém. E isso faz com que essa pessoa mude a situação. A pessoa, de repente, ela está num estado e depois ela ter tido contato com o meu conteúdo, quem sabe ela muda de situação, quem sabe ela tem um clique, ela consiga enxergar coisas que antes ela não via. Ou seja, se isso se efetivar, ocorreu aí uma geração de valor. Eu acabei gerando valor para alguém. E a mesma coisa acontece com toda e qualquer empresa que cresce, com toda e qualquer marca que cresce. Há um tempo atrás, eu gravei um outro vídeo chamado, o título do vídeo era Por que é preciso criar valor para ganhar dinheiro? Né? Por que é preciso criar valor para ganhar dinheiro? E eu postei esse vídeo lá no canal Escola de Prosperidade, aqui no YouTube também. Então se você for lá no canal Escola de Prosperidade, procure esse vídeo. Nesse vídeo eu dizia que é comum a gente escutar as pessoas falando, né, que o fulano mereceu tal coisa pelo esforço que ele teve. Pessoal,
Que história é essa de merecer pelo esforço? Ao contrário do que muitas pessoas acreditam, você não recebe dinheiro necessariamente pelo esforço. O mais importante é a geração de valor e não o esforço propriamente dito. Provavelmente você já deve ter escutado aquela frase, né? Talvez até quando você era criança lá, quem se esforça chega lá. Isso é uma mentira. Quanta gente se esforça e não chega lá. Você pode se esforçar muito, mas não conseguir chegar em lugar nenhum. Isso acontece porque se você não criar valor para as outras pessoas, criar uma coisa útil que as outras pessoas queiram, com certeza você não vai ser recompensado e tampouco vai conseguir chegar a lugar nenhum. Observe que o que vale nas leis do mercado e no mundo do dinheiro não é necessariamente o esforço, mas sim o resultado e o valor que foi criado. Então, se esse vídeo eu me esforcei para fazer, mas ele não agregou valor para você, é inútil. Então, é claro que se a pessoa encontra um campo que ela gera valor, o esperado é que mais esforço nesse mesmo campo gere mais valor. Mas acreditar ingenuamente que a renda é ou deveria ser proporcional simplesmente ao seu esforço, certamente isso não vai te levar a lugar nenhum. Você só vai conseguir ganhar a quantidade de dinheiro que você gostaria a partir do momento que você passar a gerar valor. E gerar valor hoje também não significa conseguir gerar valor amanhã, com o mesmo serviço ou com o mesmo produto. Observe que o setor em que o sujeito trabalha, de repente, ele pode ficar obsoleto, ele pode ficar ultrapassado. E aí aquele valor produzido pela dedicação de uma vida, de repente, pode desaparecer abruptamente. Veja, com certeza absoluta, tinha gente muito dedicada entre os técnicos de vitrola lá dos anos 1990. E mesmo assim, eles deixaram de ser úteis, perderam o valor e simplesmente desapareceram. Procura hoje um técnico de vitrola para você ver como é difícil encontrar. Por quê? A regra é muito simples. Gere valor para a vida das outras pessoas. Satisfaça a necessidade dos outros. E as suas necessidades vão ser satisfeitas. Então isso significa que não importa se é por mérito, por sorte, por talento, não importa. O cara mais esforçado e bem intencionado do mundo, se ele não criar valor, ele acaba ficando de mão vazia. Se ele não criar valor, ele acaba recebendo migalhas ou até ficando sem nada. Então preste bem atenção. Isso é uma coisa que eu falei lá naquele vídeo que eu já recomendei. Esforço é uma coisa e valor é outra. E é importante que você compreenda isso. Talvez depois de ouvir tudo isso que eu estou falando, né, você pode estar pensando, nossa, mas que injusto, né? Que mundo mais injusto que a gente vive. Mas você sabe por que as coisas funcionam assim? Você sabe por que é desse jeito? Você sabe por que é importante a geração de valor e não o esforço? Essa é uma resposta muito simples. Somos todos nós, ou seja, eu, você, todos nós, que criamos aquilo que acabamos perpetuando esse sistema, que fazemos funcionar dessa forma. Se a sua geladeira, por exemplo, quebra, você vai querer um técnico esforçado, que vá lá, dê tudo de si, mas que não resolva o problema, ou que resolva o problema de uma forma super demorada, ou você vai querer que o cara venha, faça um ótimo serviço de forma rápida, de repente até com pouco esforço e com baixo custo. Quando você vai a um restaurante, você está preocupado que o cozinheiro seja um cara extremamente esforçado ou simplesmente que a comida seja boa, seja saborosa. Observe que o esforço nem sempre significa fazer bem feito. Tem muita gente que empreende um menor esforço e consegue fazer até melhor. Muitas vezes é possível resolver o mesmo problema com menos esforço e de uma forma mais inteligente. Então pense bem, quando você vai na loja comprar uma televisão, por exemplo, você chegou lá na loja e quer comprar uma televisão. Você está preocupado com a qualidade dessa televisão ou com o esforço que foi feito para produzir a televisão? Cara, com certeza você quer saber da qualidade da televisão, né? Você prefere ir numa lanchonete onde o cara faz um sanduíche lá, ele é super esforçado, mas o gosto de sanduíche é mais ou menos, não fica tão bom. Ou você prefere ir numa lanchonete onde o rapaz que faz o sanduíche nem se esforça muito, é tudo meio automatizado, mas o sanduíche fica uma delícia, fica gostoso, saboroso. O que você prefere? Então perceba que o que vale não é simplesmente o esforço feito para produzir alguma coisa, mas sim o valor que alguma coisa tem para você.
Outro exemplo bem fácil de observar seria o seguinte. Vamos lá, teu carro estragou. E aí tem um mecânico que é super bacana, até teu amigo de repente, ele é super esforçado, né? Mas ele vai levar 2 dias para consertar o teu carro. Mas tem uma outra possibilidade, que é você levar o carro numa outra oficina, que ela vai cobrar o mesmo valor, mas só que graças ao equipamento moderno lá que eles compraram, o equipamento que eles têm, o teu carro vai ficar pronto em 1 hora. Em vez de 2 dias, em 1 hora você está com o teu carro na mão. Qual você prefere? O esforçado, que vai levar 2 dias para arrumar o teu carro? Ou você prefere aquele que vai ir na oficina e arrumar o teu carro rapidamente ali em 1 hora e já está com o teu carro disponível de volta? O que você prefere? É exatamente isso. Essa é a diferença entre esforço e valor. Então, note que o sistema de mercado, ele não premia virtude, ele não premia a força de vontade, simplesmente. Ele premia o valor. Então, ele incentiva o valor. Algumas pessoas insistem em pensar que sem o seu suor, né, a inteligência, o ganho, ele é sujo, ele é indevido. Mas não tem nada a ver. Né? Pense como essa ideia é um equívoco. Se valesse o esforço ao invés do valor produzido, isso implicaria a gente dizer que quem não chegou lá foi simplesmente porque não se esforçou. Ou seja, a pobreza é culpa do pobre porque ele não se esforçou. Quando a gente sabe que isso na maioria das vezes não é verdade. Né? Aliás, quantas pessoas a gente conhece ao longo da vida que são super esforçadas, que são dedicadas, né? Mas não conseguem ganhar o suficiente nem para ter uma vida um pouco mais confortável. Quantas pessoas a gente conhece nessa situação? Isso acontece simplesmente porque a lógica do mercado é outra. Não é o esforço, mas a criação de valor. Você criou valor para muitas pessoas, então você vai ser recompensado. Lembre-se, mais uma vez eu vou dizer, esforço é uma coisa e valor é outra. Ah, então o esforço não é importante? É. Quanto mais você se esforça em algo que você gera valor, melhor, obviamente. Mas o valor do trabalho não tem a ver necessariamente com o esforço que você empreendeu, mas sim com o valor que você criou. Isso sempre respeitando a lei da oferta e da procura, bem como a questão da produtividade. Né? Aliás, vale a gente ressaltar, em geral, o valor é o que realmente gera o lucro para qualquer empresa. Uma objeção comum contra o lucro, de repente, pode ser o fato de que poucos ganham muito e muitos ganham pouco. Muita gente fala isso, né? Mas por que a gente deve aceitar que algumas pessoas trabalhem duro o mês inteiro e em troca lá recebam um salário modesto, enquanto outros usam inteligência e com pouco trabalho acabam lucrando bilhões, de repente até sem sair do sofá? Isso é uma observação natural. A mente humana foi moldada há centenas de milhares de anos, desde o período paleolítico. Então, naturalmente, a nossa mente, o nosso cérebro, tenta relacionar esforço à recompensa. Afinal, as comunidades, né, naquela época que se esforçavam para fabricar as flechas, geralmente elas ganhavam a guerra contra aquelas tribos inimigas que eram menos esforçadas. Então, nessa época, o que valia era realmente o esforço. Além disso, desde criança, a gente escuta, né, os pais e os professores dizendo: quem se esforça conquista o que quer. Ou pior ainda do que isso, você tem que se esforçar para você conseguir aquilo que você deseja. Para a infelicidade de muitas pessoas, o esforço acaba sendo uma coisa e o valor outra. E tem muita gente que não se dá conta disso, passa a vida inteira sem perceber o que é valor. Muitos se esforçam, mas não conseguem gerar valor suficiente para serem recompensados. Então, nos dias atuais, o valor do trabalho, ele não tem mais a ver simplesmente com o esforço que uma pessoa empreendeu, mas sim com a lei da oferta e da procura. Conforme um exemplo que eu acho brilhante, que está ilustrado no livro, tem um livro chamado Guia Politicamente Incorreto da Economia Brasileira. É um livro do Leandro Narloch. Nesse livro, né, ele que é um escritor, faz uma sátira dele mesmo. Ele se coloca no lugar de um plantador de batata. E aí ele explica esse conceito. Segundo ele, imagine, por exemplo, que ele desista de ser escritor, né? E assim como sugerem alguns leitores que não gostam muito dos livros que ele escreve, que falam para ele, vá plantar batata, né? E que ele realmente vá plantar batata. Então, a única coisa que ele diz que sabe sobre plantar batata é que para plantar batata é preciso esperar que elas brotem, né? Esperar as batatas brotarem. Daí enterrar essas batatas, regar de vez em quando, e tem que ter um cuidado. Se ele encontrar uma área de plantio
talvez lá em 3 meses, com um pouco de sorte, ele conseguisse colher, vamos supor lá, uns 50 quilos de batata. Então em 3 meses ele conseguiu 50 quilos de batata. Então depois desses 3 meses de trabalho duro, ele podia achar de repente que fosse justo ganhar algo em torno de um salário mínimo por mês. Ou seja, R$800 por mês. Então vamos pegar e vamos multiplicar esses R$800 pelos 3 meses de trabalho que ele teve plantando as batatas. Se você multiplicar os 800 por 3, então ele deveria receber R$2.400 em troca dos 50 quilos de batata. O que seria equivalente a R$48 por quilo. Mas o fato é que o quilo da batata hoje custa algo em torno aí de R$3,50. Então dificilmente ele ia encontrar alguém que tivesse disposto a pagar R$48 no quilo da batata, que está valendo R$3,50. Simplesmente porque a oferta da batata no mercado é alta. E por oferta e procura, o preço é menos do que 1/10 daquilo que ele gostaria de ganhar. Porque, né, ele acha que seria justo ele receber. Então, quem acredita no esforço e não no valor, ou melhor, quem acredita que as pessoas deveriam ser remuneradas pelo seu esforço e não pelo valor que elas criam, ou seja, não pelas leis do mercado, então essa pessoa deveria ir lá e pagar os R$48 no quilo da batata. E aí? Vamos pensar um pouquinho. Será que alguém topa, sabendo que o quilo está R$3,50, pagar R$48? Então, exemplos como esse, eles ilustram muito bem o motivo pelo qual muitas pessoas se esforçam, mas não conseguem atingir os seus objetivos. E as crianças continuam escutando, né, os seus pais dizendo que elas devem ser esforçadas. Em vez do pai ensinar o filho a criar valor, ele ensina o filho a ser esforçado. E as pessoas continuam sendo treinadas na escola para serem esforçadas e não para criarem valor. Agora que você já sabe essa diferença, que é fundamental entre esforço e valor, basta que você comece a aplicar o conhecimento e busque formas diferentes de gerar valor. Quem sabe produzindo um novo produto digital, né? Quem sabe fazendo alguma coisa que te ajude a conquistar a sua liberdade financeira. E aí eu vou perguntar para você, qual é o valor que você está gerando para o mundo? O que você tem dentro de você que o mundo precisa? E o que você poderia estar entregando, mas que de repente não está entregando? No momento que você perceber que você não está entregando valor, isso vai ficar evidente o motivo pelo qual talvez você não tenha tanto dinheiro como você gostaria. Porque talvez você tenha um pouco de dificuldade financeira. Também vai ficar evidente qual é o caminho que deve ser tomado. Começar a pensar, como é que eu gero valor? Como é que eu gero mais valor? Você já parou para pensar qual é o seu propósito de vida, por exemplo? Todas as pessoas, e eu digo todas, têm algum dom, algum talento, alguma habilidade. E para descobrir qual é o seu, talvez não seja uma coisa muito simples. Mas você tem que começar em algum momento, de repente pensando nas coisas que você gosta de fazer. Comece pensando se existe alguma atividade que você realmente goste. Alguma coisa que você goste de fazer, que você sinta uma paixão por aquilo. E quem sabe desse jeito, fique um pouco mais fácil você descobrir qual é o seu propósito de vida. Você alguma vez já parou para pensar nisso? Então, pense um pouquinho, reflita. Qual é o seu propósito de vida? É importante que você identifique esse propósito e comece a utilizar ele de forma que você possa gerar valor e entregar valor para o mundo. No momento em que a sua mentalidade mudar exatamente para isso que eu estou te falando, e que você começar a criar, que você começar a gerar valor, que você começar a entregar cada vez mais valor para o mundo, automaticamente a tua realidade vai mudar. Automaticamente a tua percepção mudando, a tua realidade muda junto. Então muda a sua mentalidade e você vai conseguir mudar a sua realidade. E é exatamente essa reflexão que eu gostaria que você tivesse. Como é que você pode gerar valor para o mundo? Isso é primordial, né? Se concentre um pouquinho, reflita um pouco e pense nesse assunto. Você deveria, de repente, até parar todo o resto das outras coisas que você está fazendo nesse momento e focar nessa resposta. A sua vida muda completamente se você souber exatamente qual é o seu papel no mundo. Qual é o seu propósito? Como é que você contribui com o mundo? Como é que o mundo deixa de ser aquilo que ele é hoje e passa a ser diferente pela sua existência? O que você traz de contribuição? Mesmo que não seja algo que impacte automaticamente todas as pessoas do mundo, né?
que você comece de repente pequeno, com uma pessoa, depois 2, 3 pessoas. E aí você começa assim a ir gerando valor, cada vez mais valor. E a geração de valor, assim como qualquer outra coisa que a gente faz na nossa vida, né? A geração de valor é algo que a gente tem que aprender, é algo que a gente tem que começar pequeno. Então, faça no final desse vídeo o seu plano de ação. Pega um papel, uma caneta e esboce lá qual é o seu plano de ação. Responda essas perguntas. Como é que você vai gerar valor? Como é que você vai, de fato, impactar outras pessoas através desse valor que você vai gerar? E a geração de valor pode ser de várias formas. Veja, eu mesmo coloquei que fazendo esse vídeo, de certa forma, eu estou gerando valor. Então, um dos grandes segredos para você ganhar muito dinheiro, sem dúvida, é gerar valor. Quanto mais valor você gerar para mais seres humanos, mais dinheiro você vai ganhar. O meu nome é Rafael Rueda Milman e se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, curta, comente, compartilhe com seus amigos. E assine o canal Escola de Prosperidade no YouTube. Tente também compreender um pouco melhor o seu cérebro, né? É importante a gente ter essa percepção. Como é que o seu cérebro funciona? Por que será que de repente você procrastina, você adia várias coisas do seu dia a dia? Por que às vezes você quer fazer as coisas, mas quando você percebe, de repente você está ali parado. Você está ali na frente da TV, parado no sofá, olhando ali um joguinho no celular, conversando de repente com as pessoas, e mesmo sabendo que você deveria estar fazendo alguma outra coisa, você simplesmente não faz. Porque alguma coisa parece ser mais forte do que você. Alguma coisa te segura no sofá, né? Parece que alguma coisa te prende na televisão, te prende naquele joguinho, te prende no sofá. Como é que você muda isso? Tem que ter uma forma, né? É exatamente isso que eu tento ensinar nos meus cursos, nas minhas palestras, nos meus vídeos. Então, se você quiser também entender um pouquinho mais a respeito disso que eu estou falando, começar a entender um pouco melhor o seu cérebro e colocar como que você coloca o seu cérebro para funcionar ao seu favor, de repente gerando cada vez mais valor, né? Talvez impactando cada vez mais pessoas. Além de se inscrever nesse canal, que é o Escola de Prosperidade, que fala mais a respeito dos temas financeiros, não deixe também de se inscrever no meu outro canal que chama Seja Brilhante no YouTube. Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até o próximo.